Então eu não gosto desse cara. E todos os podres dele, que eu sei, eu segurei minha boca. Mas ganhar dinheiro tem um preço. Sim. Olha que frase mais boa. Mas ganhar dinheiro tem um preço. É assim, eu estava nas televisões trabalhando. Na verdade, antes do Ratinho me chamar, me convidar para ir, eu estava numa afiliada da Globo no Rio de Janeiro, em Resende. Resende, que era a TV Rio Sul, que é do irmão do Ronaldo César Coelho, a televisão da Globo lá. E eu todo final de semana ia cobrir repórter que faltava no Rio de Janeiro. Sim. E aí o Ratinho me viu, eu fiz uma matéria sobre um aeroporto de uma cidade lá que estava pista esburacada, perigosa, e a matéria entrou no Jornal Nacional. Aí o Ratinho estava saindo da Record para ir para o SBT. Vocês já se conheciam ou não? Já, em Curitiba. Curitiba trabalhava na Rede OM e ele já era carrapicho do Cadeia. Sim. E depois ele assumiu o programa do Cadeia e era um cara duro, pobre, ferrado, que não tinha dinheiro para despachar um cego. Tanto que eu fazia jornalismo lá na Rede OM e ele fazia o programa Cadeia, né? Beleza. E o departamento de jornalismo que eu trabalhava, eles odiavam o Ratinho e proibiam qualquer repórter dele, do jornalismo, de botar matéria no programa do que ele chamava dessa baixaria que é o Ratinho. Sim. Eu falei, tudo bem, só que eu ia para o estúdio a ver o programa que achava engraçado o Ratinho naquela época, achava engraçado. Eu ia ver o Alborguete para ver. Sim. Aí chegou um dia que ele falou assim para mim, no intervalo, Ney, eu tenho mais 40 minutos de programa, não tem uma matéria para pôr no ar, tô lascado. Não arruma uma matéria para mim lá tua, não? O que você tem lá? Eu falei, Ratinho, eu não posso fazer isso, porque o pessoal do jornalismo me mata. Lá não pode, não vai, era hora de almoço o programa dele, não tinha ninguém na redação. Ele falou, mas vê lá, não sei o quê. Eu falei, peraí. Por isso que o Ney é rilhento, briguento. Fui lá no arquivo, fui pegar uma matéria que eu tinha feito sobre o bandido da luz vermelha. Uma imagem que tem uma bancada na cabeça dele, um parente, ele desmaia, foi uma matéria muito legal. Falei, tem essa daqui. Resumindo, ele fez o programa inteiro, uma audiência foi lá em cima e tal. Quando eu cheguei na redação, o diretor, todo mundo estava com um bico desse tamanho, suspensão para o Ney, 3 dias de suspensão. Eu peguei e falei, não quero, não aceito, mais briga com o Ney, não aceito, não vou. Peguei e fui na direção. Falei, Martinez, 3 dias de suspensão porque eu ajudei o Ratinho na matéria. Não, de jeito nenhum. É a mesma emissora? É o mesmo. Por quê? Qual é o problema nisso? Vamos lá. Foi na redação. Não, porque não devia ter feito aquela exposição. Aí ele falou assim, tá legal, vocês vão suspender? Não vão, mas se vocês estão achando ruim, eu mando toda a redação embora e só fico o Ney. Falou, desse jeito. Aí precisa algo mais para ficar a redação inteira pé da vida comigo? Então. Pronto, o Ney bandido voltou novamente. Entendeu? Aí ficou o Ney contra todo mundo. Não fui mandado embora, naquela coisa toda, só que no dia seguinte a retaliação do diretor, do chefe de reportagem, todos eles se juntavam para beber à noite nos botecos, eram todos amigos um do outro. Como eu não bebia, nem cheirava e nem fumava, não estou dizendo que eles faziam isso, mas como eu não bebia, não cheirava e nem fumava... Eu percebi um certo sorriso agora, carinho. Você viu uma ironia? Eu percebi. Aí eles falavam assim para mim, convidar o Ney para ir no bar com a gente, por quê? Ele não bebe, não cheira e não vai fazer o que lá? Então eu não ia para boteco, eles não me convidavam, entendeu? Mais um capítulo na fama do Ney Nato. Beleza. Aí passou essa época, o Ratinho me conheceu ali. Aí desse dia em diante, ele passou a ter uma certa, vamos dizer assim, gratidão, se é que o coração peludo dele existe esse sentimento. Tá tudo bem. Aí vamos para São Paulo, vamos embora. Foi bacana, foi legal, só que quando eu fui, Cláudio, olha só, quando eu fui, dali uns 3 meses, 4 meses, eu via colegas meus dizendo assim, você fez a maior burrada, você jogou a tua carreira no lixo. Vai para um programa de baixaria, você tem um potencial todo pela frente, você era para estar numa emissora, num programa de respeito, vai nessa baixaria, você jogou. Aqui em Londrina eu ouvi uma pessoa que brigou comigo, eu briguei com ele porque eu não aceitei. Quando passou 1000 anos que eu falei, ele tinha razão, porque ele me falou, Ney, você jogou a tua carreira no lixo, Ney Inácio, porque eu fui pro Ratinho. Eu tinha ganhado um prêmio, Cláudio, um dos prêmios que eu ganhei, que é o Vladimir Herzog, Direitos Humanos. Ganhei o prêmio numa emissora, antes de ir pro Ratinho, meses antes. A festa foi em setembro, eu ia estrear no Ratinho em outubro. Na festa, o sindicato do jornalista, o presidente do sindicato, todos bons, falaram, Ney, esse é teu último prêmio que você ganha. Você pode fazer a melhor matéria do Brasil,
mas não vamos dar moral para esse cara é o Ratinho. Sim. Não vamos valorizar o programa dele. Então, esse é teu último Vladimir Herzog, sinto muito. Isso era assim para mim. Então foi aí que eu fui fazer. Passado todo esse tempo, Cláudio, é que eu me arrependo, talvez sim, de não ter seguido a minha carreira naquele ritmo normal e ter ido para um programa assim. Só que o público sabia distinguir o programa Baixaria das minhas matérias. Eles viam muita diferença do DNA, da matéria do cara que, sabe, que de repente transou com um pneu, sabe essas coisas que apareciam? Hoje tem muito disso. Você está numa fase também, que eu já de vez em quando eu percebo, de usar o TikTok para dar umas alfinetadas, né? Eu parei um pouco. Parou um pouco. O que você assim, pensa em fazer, na verdade? Qual é o objetivo? O que é? Ou só vamos desopilar o fígado aqui? Na verdade, foi assim. E quando eu fui mandado embora do SBT, porque quando descobriram que eu comuniquei eles que eu estava com o segundo câncer, ao invés de receber o apoio, eu recebi o quê? A demissão. Em plena pandemia, com 65 anos, saí sem um centavo no bolso, porque PJ não tem indenização, não tem nada, né? Sem um centavo no bolso, é a maior sacanagem que o Ratinho e o SBT, foram os dois, tá? Porque a alegação deles, que não é oficial, é extraoficial, pô, o cara com câncer em pandemia, vamos manter esse cara aí, tipo, pra quê? Lembrando que o Carlos Nascimento teve câncer no SBT, só que ele ganhava 500 mil por mês e a multa contratual dele era uma fortuna que o advogado dele amarrou bem. Então, não mandaram ele embora e seguraram a onda. Como eu não amarrei meu contrato legal, manda embora, foda-se. Sabe, tipo assim? Sim. E eu saí sem plano de saúde, porque quando você é mandado embora, acaba o plano de saúde, enfim, sem um centavo. Aí aquela coisa toda, vim para Londrina, comecei a tratar no Hospital do Câncer, fui perto da família, aquela coisa toda. Aí eu estava num estado assim horrível, horroroso, careca da quimioterapia, só o pó da rabiola mesmo, Cláudio. Aí tá, eu falei, vou gravar um vídeo para explicar para as pessoas. Perguntava, cadê o Neinaço, onde é que fazendo para eu gravar esse vídeo? Gravei esse vídeo, coloquei na internet 3 minutos. Nossa, tava o capeta virado do avesso, tão feio, esquisito. 4 milhões de visualizações. 4 milhões, assim, 3 minutos, eu não sabia que era assim. Tinha a menor noção. Mas daqui a pouco eu fiz um outro vídeo, 3 milhões de visualizações. Aí o dinheiro pingou na conta. Eu falei, o quê? Aí comecei a gravar. Falei, mas eu tô melhorando, não vou ficar falando de doença a vida inteira. Parou, chega. Dá um tempo, basta. Mas o que eu tenho para vender? Minhas memórias. Mas a meu povo não quer saber de memórias legais, é de fofoca. Não tenho dúvida. Aí eu falei mal do Celso Portiolli. Eu vi isso aí. Falei mal do Celso Portiolli e da Eliana. São dois cus, né? Os dois são duas merdas, né? Não sei quantos mil. Falei, isso aí que legal, gostei da ideia. Eu comecei a lembrar, aconteceu tal coisa assim, vou gravar. Um fulano de... Aí com essas perguntas, Ney, como é que é Beltrano? Como é que é fulano? Beleza, esse é o lado bom. O outro lado são os haters. Eu caí na besteira, eu não sabia que era assim, Cláudio. Eu estava lendo o comentário, não pode ler. A gente acaba perdoando. Já perdoou o Ratinho? Não. Enquanto não vier falar comigo, eu não perdoo. Porque assim, ele escreve, ele acha que a gente é trouxa. No TikTok, de vez em quando, entra alguém com perfil falso para me xingar. E eu sei o estilo dele xingar. Pode não ser ele, porque não entende patavina, mas ele manda alguém fazer isso. Seu ressentido, vai ficar falando mal de mim até quando? Sabe essas coisas? Assim, o cara que fez essa palhaçada, olha só, mas você foi ingrato. Não, ele que foi ingrato comigo, porque eu não trabalhei de graça. Chance não, eu que dei a chance de dar o meu talento para ele, modéstia às favas. Sabe, as audiências maiores do programa dele, ele sempre soube disso, SBT, todo mundo sabe, eram matérias minhas. Eu corri risco de vida umas 10 vezes, tem história que no meu livro eu vou contar com detalhes. Risco de quase me matar um monte de vezes para fazer matéria para o programa dele. Fiz muita coisa que me feriu, que me magoou, para alegrá-lo, para fazê-lo ganhar dinheiro. Sabe,
E de repente, quando eu mais preciso, um câncer, eu já tinha, se você não saiba, eu tive um câncer no rim, tive que arrancar o rim fora. Sabe quanto tempo me deram de folga? 4 dias. E o prêmio que ele me dá por esse tempo todo de fidelidade é a demissão. Sair com a mão na frente, outra atrás, sem plano de saúde, sem nada. Então eu não gosto desse cara. E todos os podres dele, que eu sei, eu segurei minha boca. Mas outra pessoa tinha falado, os podres todos. Ah, mas ele ameaça. Então assim, eu não tenho que perdoar. Ele nunca, desde quando me demitiu, nunca falou, se dignou a falar, Ney, vem aqui, senta, vamos conversar aqui. Pô, cara, eu falei com você, você me desculpa? Eu falei, desculpa, perdoo. Perdoo. Mas nunca, nem essa humildade esse cara teve. Eu chamo esse cara, que nem o nome desse cara eu falo. Em casa, minha família, meus amigos, nunca mais, desde o dia que eu saí, Cláudio, ligou, pôs no SBT, nada. Eles tiveram a pachorra durante o processo que eu rolei contra eles, eles tiraram tudo de matéria minha do YouTube, deixaram a 0, para não ter nenhuma comprovação. Os delegados, sabe o que ele alegou, Ratinho? Que eu nunca, o juiz, na frente do juiz, que eu nunca tinha trabalhado no SBT, que eu ia lá de vez em quando, prestava um servicinho, falou assim. Levou 2 testemunhas, amigos dele lá de dentro, para poder repetir essa frase. O Murilo Bordoni, um puxa-saco que ele tem lá, foi repetir isso para o juiz. Entendeu? Por que eu fiquei pé da vida? Aí, durante o processo, ele me falando no WhatsApp, a única coisa que ele falou, antes de eu bloqueá-lo, Ney, abre mão desse processo, Ney. Você já está velho, cara, a advogada vai te enrolar. Até você receber esse dinheiro, você já morreu, Ney. Você está mais para plantar cebolinha do que eucalipto. Aquilo doeu tanto. Essa fala eu dei para o juiz, que foi a chave de tudo, né? Como é que eu vou gostar de um cara desse? Não tem como. Perdoa se tiver a humildade, que eu sei que ele não tem, de me procurar um dia e falar, olha, Ney, assim, assado. Perdoa, Ratinho. Quanto isso, para mim é um ser assim, ignóbil, tá? Um ser repugnante.